Vamos lá, rapaziada. Pós-jogo, tô gravando isso aqui um dia antes, entre Corinthians e Bahia. O jogo foi na Vila Belmiro, por conta de uma parceria entre o Santos e o Corinthians. E eu vou falar um pouco sobre esse jogo, que é assim, é complicado. Eu acho que assim, se eu fosse descrever algum tipo de sentimento sobre o Corinthians atualmente, é cansaço. Eu tô cansado de, de todos esses erros, de todas as tentativas e das mesmas falhas e dos mesmos problemas. Meio que eu tô cansado, sabe? Então, talvez esse seja o sentimento até de todo corintiano hoje em dia. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui a escalação do jogo. E hoje o Corinthians veio com o Hugo no gol, né? Gustavo Henrique e Gabriel Paulista na zaga. Matheus Bidu e Mateuzinho nas laterais. Rodrigo Garro, Ranieri, Breno Bidon mais à frente. Memphis, Carrilho e Yuri Alberto, tá? Primeiro tempo do jogo, assim, o Bahia vinha jogando melhor, tinha muito mais a posse também, criava mais, então foi um primeiro tempo um pouco mais do Bahia, mas ainda assim o Corinthians fez aquele gol com um passe muito bom do Garro pro Breno Bidon. E o Corinthians, hoje, assim, eu já não lembro que vídeo eu comentei, mas o Corinthians é isso, sabe? Eu acho que o Corinthians ele tem bons jogadores, mas não tão tecnicamente. Temos alguns exemplos, talvez, bons tecnicamente. Eu acho que o Garro, o Breno Bidon, talvez o Memphis também, tecnicamente são bons. O problema desse time, que eu falei algumas vezes, é a técnica também. O Ranieri não é bom tecnicamente. Assim, alguns jogadores não são bons tecnicamente. E o que acontece? Por que a gente é tão... Por que acontece tantas vezes essas derrotas que, sabe, passa aquele ar de, tipo... Principalmente agora, acho que o que prova que o Corinthians, assim... Eu acho que o Dorival, ele vem errando em algumas substituições, em algumas escalações, mas ainda assim o Corinthians, por exemplo, eu acho que depois do primeiro gol cria mais oportunidades, inclusive naquele lance que o Yuri perde aquele gol. E assim, pra mim o Yuri, ele... Eu não sei o que acontece, eu acho que todo Corinthians não sabe o que acontece, não tem como explicar como é que o cara decide um jogo contra o Velo Clube e contra o Bahia. O cara me perde um gol daquele que, se tivesse feito, teria mudado totalmente a história desse jogo. Mas o Corinthians, ele jogou bem, assim, ele teve 18 chutes a gol, não, 18 chutes, 7 chutes a gol contra 5 do Bahia e 9 chutes. Teve mais passes, óbvio, a precisão dos passes foi melhor, mas o Corinthians parece que ele não, sabe, ele não é constante, não consegue ser constante por muitos jogos. Parece também que eles escolhem jogos, assim, já deve ter ouvido isso falar, que parece que os jogadores estão escolhendo jogos para jogar, se acomodam muitas vezes no placar, e acabam sempre caindo nessa. E o Hugo Souza também, desde que voltou, vem errando bastante. Eu acho assim, o Corinthians, desde muito tempo ele não é constante. Quando ele consegue ser constante, o time joga bem. Por exemplo, aquele final de 2024, talvez seja um time bem parecido com o que a gente tinha lá na época. E o Corinthians joga bem aqueles últimos jogos, então, por quê? Porque manteve uma constância ali dos jogos. Eu acho que o Corinthians, se a gente for comparar com alguns anos atrás, ou pode pegar alguns meses atrás, o Corinthians, eu percebo que taticamente, assim, principalmente nos primeiros tempos, o Dorival vem sim, eu acho que melhorando um pouco o time. E como eu já falei, eu acho que tem que manter o Dorival por enquanto a gente não tá fudido e melado, assim, cagar no... Enquanto o Dorival não cagar tudo, eu acho que tem que manter ele, sim. Mas ele vem errando bastante, não é um técnico, assim, que consegue, parece... Eu acho que tem que ter essa demora muito maior com ele. Parece que ele tem uma lerdeza mesmo de entender o que tá acontecendo até se encaixar. E quando encaixa, eu acho que vai melhorando um pouco, assim. Eu tô falando isso, é óbvio, como formas de pontos positivos, porque esse jogo foi basicamente um misto de tudo que já acontece no Corinthians. Falta de ânimo, se acomodar no placar, escolher jogos, falta de constância, jogadores acima do peso. Assim, o time hoje foi imprescindível. E eu acho que mais uma vez o personagem, novamente, eu acho que
acho que tem, a gente pode botar aqui vários jogadores que não jogaram bem, eu acho. Eu acho que o Carrilho não jogou bem esse jogo. Ele vem também fisicamente muito abaixo do que ele era. E assim, eu acho que é bem um amontoado mesmo, mas eu acho que eu não vou botar totalmente minhas críticas ao Yuri, mas eu acho que o Yuri, ele é bom, não é craque, assim, ele é acima da média, porque se a gente for comparar com outros atacantes nossos, com o Pedro Raul, o Guinegão vem jogando muito, muito mal, ele realmente é o cara que se destaca no nosso clube, é o cara que mais tem gols até agora, mas não sei, parece que o cara sabe, parece que ele tá brincando de jogar bola, perde o negócio, ele não parece estar se dedicando muitas vezes, ele perde muitos gols, assim, até no gol impedido, ele provavelmente ia perder aquele gol impedido, mas uma cagada ele faz e acaba sendo impedido o gol. Mas assim, o Corinthians, ele de certa forma não vem jogando, eu acho que, assim, não, ele vem jogando bem, acho que contra o Santos jogou bem, contra o Bahia hoje jogou bem, contra o São Paulo jogou bem o primeiro tempo também, mas o Corinthians, a defesa do Corinthians, os jogadores do Corinthians parece que sempre se acomodam no placar, ou sempre se acomodam em tudo, e não sei, eu tô cansado de ver isso, cara, eu tô cansado mesmo de ver o Corinthians sendo esse time que, sei lá, eu não consigo realmente explicar, tipo, acho que se você pegar um time bem mais postado, onde todo jogador sabe o seu lugar, sabe a sua posição, sabe o que tá fazendo, eles acabam sendo um time muito mais sólido e constante. Você pode pegar o Bahia, por exemplo, o Bahia, mesmo hoje jogando mal, ele é constante, ele ganhou, óbvio, o jogo, mas ele vai, no próximo jogo, ele não vai, tipo, oscilar tanto, ele pode até perder, mas vai continuar com esse futebol que o Bahia tem. Óbvio, vai ter jogos lampejos que vão ser piores e melhores, mas o Corinthians é muito menos constante nesse quesito. E a oscilação não é só, tipo assim, nos números, né? Tipo assim, nas partidas, nos resultados. Essa oscilação é dentro do campo mesmo. O Corinthians mostra o resultado é só um espelho do que o time é dentro de campo. O time é um time que oscila. Se você pegar o time do primeiro tempo, ou dos primeiros minutos, e comparar com o time no final, ou comparar com o time do meio, o Corinthians simplesmente ele oscila muito. É óbvio que os jogadores eles vão perdendo fôlego, vão perdendo gás durante a partida, vão diminuindo a intensidade, mas o Corinthians, ele parece que é o dobro, parece que é muito pior, tipo assim, faz o gol, ele, por exemplo, já acha que o jogo tá ganho, começa a amenizar muito mais isso em questão de segundos após o gol, não tem uma constância. E a defesa também, eu acho assim, Gabriel Paulista, tudo bem, a gente não sabe o potencial dele, mas não vou criticar ele ainda, mas a defesa do Corinthians, eu acho que é, sei lá, se for, tipo assim, se for fazer o gol e meio que reduzir a marcha, pô, posta essa defesa, muda a tática pra uma defesa mais sólida, porque é incrível, o Corinthians sempre acontece isso, sempre que o Corinthians toma gol, mano. Eu vou pegar aqui os resultados dos últimos jogos, o Corinthians tá tomando gol em todos os jogos. Não tomou gol contra o Velo Clube, mas também foi um jogo que o Corinthians teve que fazer o gol no final, então ia ser um 0x0. Tomou gol contra o Santos, tomou gol contra o São Paulo, tomou gol contra o Bragantino, aí não tomou gol contra o Ponte Preta, mas tomou gol com o Vasco, tomou gol contra o Cruzeiro, e assim vai. O Corinthians ele toma muito gol. Eu acho que essa defesa do Corinthians, isso é um problema do Dorival também, eu acho que já é um problema do Dorival, que vem da seleção, que a gente pode pegar alguns resultados hoje em dia. Muitas vezes as pessoas têm falado da seleção do Ancelotti, tem tomado menos gols, óbvio que se você for pegar alguns jogos contra o Japão, Tunísia, tomou gols, mas vinha sofrendo menos gols, e a seleção brasileira tomava muito gol na época que o Dorival tava. Tomava muito gol de seleções assim, nada a ver, contra a Argentina, aquele 4x1. E isso parece uma característica do Dorival mesmo. Eu acho que o Dorival tem que trabalhar melhor essa defesa. Eu acho, assim, que no ataque, o que mais eu tenho cobrado, eu acho que mais que tem que ser mais decisivo, se é um cara que faz mais gols, é o Yuri. O Yuri tem que ser cobrado, ele não pode ficar perdendo gols, que nem ele perdeu ontem.
Ele tem que ser mais decisivo, ele tem que treinar mais finalização, porque não é possível, mano, o cara ser o 9 e é realmente uma questão dúbia. O cara consegue ser o maior artilheiro do Corinthians até agora, mas ele perde tanto gol que, tipo assim, que o Corinthians fica ainda de xereca, porque o time vem, como eu falei, tem essas oscilações. E o Yuri Alberto, eu acho que também é um espelho desse Corinthians. É um Yuri Alberto que oscila muito. O cara, ao mesmo tempo que ele vai estar fazendo um gol na partida, ele vai estar perdendo 300, ou no em outro jogo ele vai, sei lá, simplesmente sumir, e a gente não sabe, vai criar jogadas insanas, e a gente não sabe realmente o que esperar. Ele é um cara que oscila muito e eu acho que é um espelho desse Corinthians. Eu vou pegar aqui as estatísticas para realmente não estar falando besteira que ele seja o maior artilheiro, mas eu acredito que seja. É, ele não fez gol hoje foi o Breno Bidon. No Campeonato Paulista tem 4 jogos e 2 gols, então é o artilheiro do time. Junto com o Breno Bidon também, os dois têm 2 gols. E já puxando também a questão do Breno Bidon, eu acho que um dos pontos positivos também, do porquê eu falo que o Dorival tem alguns pontos positivos, eu acho que o Breno Bidon, ele, desde o jogo contra o Vasco, ele tá jogando bem, não tá deixando a desejar, vem tendo uma melhora legal, assim, eu acho que ele vem também, como eu falei, eu acho que, tirando algumas exceções, ele não oscila muito. Eu acho que o Breno Bidon, nesse time atualmente, é o jogador que menos está oscilando, é o jogador que fez seu gol no Paulistão, fez seu gol agora no Campeonato Brasileiro, vem jogando bem. Hoje o Dorival colocou ele mais à frente e o Garro mais atrás, que criou aquela chance do gol, aquele passe muito bom do Garro para ele. Mas ainda assim o Garro não tem como a gente esperar, não tem como saber se ele vai ser aquele Garro que a gente já viu em algum momento, e se não for, pelo menos que seja um outro Garro, mas que seja um Garro inteligente, novamente, que crie jogadas. Não precisa ser o Garro artilheiro, o Garro que faz gol, o camisa 10 que pisa na área, pode ser só o Garro mesmo que seja mais inteligente, criador de passe, criador de lance, e é isso que eu espero dele para esse ano, porque depois da lesão que ele descobriu, acho que muda também o psicológico da pessoa, a forma que ele vai jogar, então a gente não sabe também. Mas hoje jogou, eu acho que depois que ele saiu também deu uma piorada no Corinthians, mas o Breno Bidon, pra mim, voltando, é o cara essencial, é o cara não essencial, mas eu acho que é o atleta que menos está sofrendo dessa questão, dessas turbulências, dessas faltas dessa oscilação mesmo. Eu tô perdendo um pouco a linha, mas é o cara que tá conseguindo manter essa constância. Tem os seus jogos, quando não é um jogo muito brilhante, normalmente ele não tem jogos muito brilhantes, mas ele sempre tá naquela entrega, ele sempre não oscila muito, não erra muito, e por enquanto eu acho que atualmente do Corinthians é o jogador mais importante. Eu acho assim, se eu for parar pra pensar assim, quem é o titular do Corinthians, eu acho que sem exceção, se fosse num outro time, eu acho que seria o Breno Bidon. E por conta do que eu falei, né, oscila pouco, tem jogado bem, mas a gente tem que ver, né, porque a gente não sabe se um jogador assim, tão jovem, vai conseguir se manter no Corinthians por muito tempo, se alguém não vai chegar. E eu acredito que logo menos algum time vai querer contratar ele, só não pode, eu acho que, vender para outro time aqui no Brasil. Tem que ser para um time na Europa, e eu acho que um valor bom, já a partir de uns 28 milhões de euros, já é interessante sobre o Breno Bidon. O que é triste, né? É um jogador que eu acho que talvez seja um dos melhores do nosso elenco atualmente, que tenha... Não, quando eu digo melhor, não digo taticamente, mas, como eu falei, o que menos tem oscilado, o que mais tem entregado bons resultados, criado boas jogadas, não criado boas jogadas, mas que consegue ser, como eu falei, sem oscilação, e quando não oscila, faz o gol, dá um passe ali, dá um passe aqui, se destaca, dribla. Hoje ele driblou algumas vezes. Eu acho que é o importante, né?
Eu acho que de resto é só, não quero comentar muito mais. E domingo tem jogo entre Corinthians e Flamengo pela Supercopa e eu não sei o que eu posso esperar, porque realmente o Corinthians é um time que oscila, assim, a gente pode tanto ganhar quanto perder vexatoriamente, quanto perder de 1-0 ou perder de 2-0, não sei. É estar vendo pra acreditar, porque o Corinthians hoje em dia é isso. Não é que nem um Flamengo que a gente sabe que vai entrar, por exemplo, perdeu pro São Paulo ontem de 2-1, mas a gente ainda sabe que o Flamengo, mesmo perdendo assim, é um time que não oscila e a gente sabe que ele vai entrar como favorito para aquele jogo, porque é um time que oscila pouco, é um time que entrega bastante essas situações. É um time bom, agora com Paquetá, a gente não sabe se ele vai jogar o próximo jogo, eu acredito que talvez vá, mas se for, tem que planejar uma tática pensando nessa questão do Paquetá, mas tirando isso tudo, chegar em domingo e torcer, pedir pra Deus, sei lá, fazer alguma coisa pra ajudar esse time, mas eu espero que o Corinthians ganhe. Não é um título assim, do supra-sumo do futebol, mas é um título ainda, em cima de um Flamengo que tem bons jogadores, uma das maiores torcidas do Brasil também. Então é sempre bom ganhar, principalmente contra times que estão numa melhor fase do que a gente, né? E a gente tem que dar o braço a torcer nessa questão. Mas muito obrigado, vou postar esse vídeo. E eu sei que, como falei, não tem muitas views, mas de pouquinho em pouquinho solidificando mais aqui o meu conteúdo. Eu sei que eu tenho dado algumas brechas, mas ainda tenho tentado manter essa constância. E eu quero agradecer novamente. Muito obrigado. Dá o like, comenta, por favor.